Boa noite, veja os destaques do Brasil TV. 2 pessoas morreram na queda de um avião bimotor no norte de Santa Catarina. A cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, ainda tem ruas alagadas e uma nova bomba foi instalada para resolver o problema. A Agência Nacional de Saúde define o reajuste máximo de 6,91% nos planos de saúde individuais. E ainda a Rua São João, em Aracaju. O endereço atrai turistas e é palco de festa junina. Terça-feira, dia 4 de junho, agora no Brasil TV. Duas pessoas morreram na queda de um avião no norte de Santa Catarina. O bimotor tinha saído de Governador Valadares, em Minas Gerais, com destino a Florianópolis. Eu estou aqui bem próximo de onde esse avião caiu, entre os municípios de Garuva e Itapuá. O avião caiu lá em cima, perto daquela antena de telefone que vocês estão vendo. O acidente foi entre o fim da tarde e o início da noite de ontem. É uma região, como vocês podem ver, de difícil acesso. Os militares percorreram 5 quilômetros no meio da mata até a área da queda. E encontraram os destroços da aeronave nesta madrugada. Os 2 ocupantes do avião morreram carbonizados, de acordo com as equipes de resgate. As vítimas são o piloto Geraldo Cláudio de Assis Lima e o empresário Antônio Augusto de Castro, que é de Governador Valadares, em Minas Gerais. O avião decolou ontem à tarde da cidade de Governador Valadares, onde Castro morava, e tinha como destino Florianópolis, onde ele faria a vistoria em uma obra, segundo informações dos bombeiros. O aeroporto de Joinville, que fica a cerca de 40 quilômetros do local onde o avião foi encontrado, informou que o piloto chegou a fazer contato com a equipe de controle aéreo ontem, por volta das 6 da tarde, para tentar pousar. O avião é um bimotor, modelo Beechcraft Baron. Ele foi fabricado em 1982 e estava regularizado de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil. Ele pertence à empresa de construção Conserva de Estradas Limitada, com sede em Belo Horizonte. Nós não conseguimos contato com a empresa. A aeronáutica está investigando as causas do acidente. Agora a tragédia no Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba baixou, a enchente recuou em algumas cidades, em algumas regiões de Porto Alegre, e isso trouxe um pouco mais de alívio para os moradores. Mas em Canoas, na região metropolitana, ainda há bairros com ruas alagadas e lixo nas calçadas. Hoje foi instalada mais uma bomba para retirar água no município. A cidade tem o maior número de desaparecidos na enchente. Na esperança de acabar de vez com os alagamentos, a cidade de Canoas instalou mais uma bomba para drenar a água das ruas. O Rio Branco e o Fátima, 2 bairros que ainda têm água em várias ruas, ganharam o reforço desse local. Aqui perto da casa de bombas número 4, funcionam 4 motores que a gente pode ver nas imagens. Eles são ligados a geradores e esses geradores tocam também mais uma bomba anfíbia que já está submersa, próximo daquela casa de bombas lá ao final. Essa bomba foi emprestada pelo município de São Leopoldo. É uma que funciona com um motor alagado. Pode alagar, então por isso que ela está submersa e já está tocando água por aqui, ó. Eduardo Rosa vai mostrar aqui, por favor, Dudu, a água que já está saindo. São mais de 3.000 litros por segundo. Traduzindo, uma piscina olímpica que tem 50 metros de comprimento, ela pode ser esvaziada a cada 20 minutos. Daqui, desse canal, a água vai para o Jacuí e aí pode finalmente escoar e seguir o caminho natural para o delta do Jacuí e depois lá para o sul do estado. A gente passou por alguns locais aqui de Canoas que ainda tem água nas ruas. São quase 8.000 desabrigados aqui na cidade de Canoas, que também tem um grande número de desaparecidos. 8 dos 44 desaparecidos do estado estão aqui no município. Nós conversamos com o delegado Mário Souza, que cuida dessa parte da investigação, que também disse que esses números variam muito, pois novas pessoas acabam registrando o desaparecimento de alguém e outras são encontradas. Pessoas, por exemplo, que estavam em algum abrigo, mas sem um telefone celular, ou foram para a casa de algum parente e não avisaram os outros familiares de que estavam naquele local. O município de Canoas, que tem 30 dos 172 mortos do Rio Grande do Sul
nessa tragédia que já completou um mês. Em Novo Hamburgo, a água também já recuou em vários bairros que passaram semanas alagados. Muitos moradores estão voltando para casa. A Mary Silva acompanhou e mostra agora na reportagem. Aos poucos, o Rio dos Sinos vai recuando e cada vez mais ruas ficam livres da água. Segundo o Departamento de Esgotos Pluviais de Novo Hamburgo, a previsão é de que ainda essa semana todas as ruas estejam secas. Mas muitas famílias ainda não sabem como vai ser a realidade quando finalmente puderem voltar para casa. Eu vou contar com os auxílios que o governo estadual, municipal e federal devem dar, para poder fazer a nova estrutura. Eu acredito que posso voltar na sexta-feira limpando ela do jeito que está, sexta ou sábado, talvez. E depois disso eu vou reformar, vou ver o que eu tenho que fazer, consigo fazer, para habitar ela novamente, completamente com sossego, paz e tudo. Centenas de pessoas seguem vivendo nos 2 abrigos administrados pela Prefeitura. 700 nos pavilhões da FENAC, no bairro Ideal. O segundo acolhimento fica no bairro Rincão e tem quase 90 moradores. Quem consegue ir para casa tem direito a levar colchões, roupas, alimentos e itens de higiene. Mas, na opinião dos moradores, o suporte da Prefeitura é insuficiente para a faxina pesada que precisa ser feita. A sensação de quem está voltando agora é de aflição por conta do estado dos imóveis depois de um mês inteiro em contato com todo tipo de material contaminado. A maior parte dos desabrigados é dessa região do Santo Afonso, a área mais castigada pela enchente na cidade. Por aqui, faltam produtos de limpeza e braços para dar conta de todo o trabalho. Daí eu tô vindo para nós limpar as casas para poder passar para cá daí. E daí aqui temos ganhando alguma coisa ainda, porque não é o suficiente para tirar toda a sujeira, As casas estão tudo cheias de lama. Bastante produto de limpeza. É força de produto. Não limpa, a gente coloca produto e o cheiro é horrível e não limpa. Tem que ser bastante produto para o pessoal poder limpar suas casas. A Prefeitura diz que tem buscado meios de prestar auxílio necessário para a população. Estamos provendo, inclusive adquirindo e comprando e incentivando para que as pessoas continuem doando. E principalmente neste momento é doar materiais de limpeza. Quem puder ainda doar, que doa alvejante, vassouras, rodos, sabão em pó, tudo que seja para a equipe, para a limpeza pesada. Pelo menos 15 mil pessoas perderam suas casas ou parte delas na cheia do início de maio em Novo Hamburgo. No total, 32 mil foram impactadas. Na semana passada, foi confirmado o primeiro óbito em decorrência da tragédia no município. Uma volta para casa muito difícil. A concessionária de energia elétrica Enel foi multada mais uma vez, agora em 13 milhões de reais. A multa foi estabelecida pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça. 7 meses depois do apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas no escuro em São Paulo, as reclamações continuam. 7 meses depois de um dos piores apagões de São Paulo, a comunidade da Vila Natal, na Zona Sul, ainda tenta se recuperar do prejuízo. Quanto que foi a perda, você lembra? Olha, o valor assim exato eu não sei, mas eu acho que uns mais de 4 mil para cima. A gente está trabalhando, conseguindo repor de volta as mercadorias. No posto de atendimento da Enel mais próximo, a cerca de 3 quilômetros, reclamações parecidas. Já perdi muita coisa na minha geladeira, que perdi um monte de carne que estava lá, perdeu tudo. E eles ressarciram a senhora? Não, lógico que não. A minha vizinha ficou sem energia uma semana na casa dela. E eles dizendo que não tinha equipe para poder fazer o religamento da energia dela. Nos últimos tempos, a luz, ou melhor, a falta dela, tem sido assunto recorrente na capital. Em novembro do ano passado, uma chuva com ventos fortes causou um apagão na Grande São Paulo. Na época, mais de 2 milhões de pessoas da região metropolitana ficaram no escuro. Gente como o seu Oswaldo. Quem ressarciu o senhor? Nada, não tinha como reclamar, porque a gente ficou acompanhando na reportagem, precisava de provar isso, provar aquilo, e deixamos para lá. 4 meses depois, mais uma crise no fornecimento de energia. Moradores e importantes hospitais da região central ficaram no escuro por mais de uma semana. Segundo a Enel, o motivo foi uma falha na fiação subterrânea.
Na época, o ministro de Minas e Energia determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica instaurasse um processo disciplinar contra a empresa. Por causa das falhas, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, multou a Enel em mais de 13 milhões de reais. O anúncio foi feito durante uma audiência pública ontem na Alesp. Nós temos, no âmbito da Secretaria, 4 processos administrativos abertos contra a Enel. Amanhã estará sendo publicada a sanção, né, de multa, né, no valor máximo que nos é permitido, o valor de 13 milhões de reais. Nesse sentido, a gente sente muita inveja da ANEEL, né? A ANEEL, quando aplica a multa lá em cima. Desde a semana passada, a Enel está sob novo comando em São Paulo. O presidente da empresa, Max Xavier Lins, renunciou ao cargo e foi substituído por Guilherme Lencastre, que era presidente do Conselho de Administração em São Paulo. Mas, por hora, a mudança não trouxe nenhum alívio para a população. Aqui na comunidade Vila Natal, os moradores se sentem esquecidos. Pelo poder público, sim. Além de ficar sem luz, né? E temos o ambulatório médico aqui dentro, tem uma série de coisas aqui dentro, e aí sofre muito mesmo. Em nota, a Enel disse que deve recorrer da multa estabelecida pela Secretaria Nacional do Consumidor e que até maio, na verdade até o ano que vem, vai investir mais de 6 bilhões de reais em melhorias na rede elétrica do estado de São Paulo. Nós questionamos a ANEEL sobre o processo disciplinar pedido pelo ministro de Minas e Energia, mas não tivemos retorno. Agora a gente fala de um outro problema que também prejudica e muito a vida dos moradores, mas no Rio de Janeiro. São os fios e cabos de postes que ficam soltos e muitas vezes abandonados pelas ruas da cidade. Além dos riscos para os pedestres, quando um fio desse se rompe, moradores acabam ficando sem luz, sem telefone. É um transtorno só. Nessa avenida da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, é grande a quantidade de fios emaranhados nesse poste. São cabos de diferentes espessuras e tamanhos que ficam assim, pendurados. A caixa onde ficam os equipamentos de telecomunicações já está sem porta, o que deixa tudo ainda mais exposto por aqui. Não só na Barra, mas o Rio em geral, né? Tem muitos problemas de fiação solta. É bom que a prefeitura resolva, né? Porque, assim, é muito chato. Às vezes tá chovendo, às vezes tá com criança na calçada. E criança é aquilo, né? Um mole que você ali não tá olhando, é perigoso acontecer o pior. Na Zona Norte, mais fios soltos. A Tieco mora em Higienópolis e conta que o poste da rua Frederico de Albuquerque estava cheio de cabos pendurados que pegaram fogo. Segundo a moradora, as casas dessa rua ficaram sem energia elétrica e a luz do poste não foi consertada. Tive que tirar as coisas da geladeira, pedir ajuda, e aí eles vieram, mas solucionaram, mas mesmo assim a gente está sem luz, ainda no poste. À noite fica tudo escuro e aqui é perigoso. Um pouco mais à frente, ainda encontramos cabos espalhados pelo chão. A Tieco já abriu um chamado no 1746, mas disse que ninguém apareceu. A gente sabe que não é assim, chamou, vem, não é, mas pelo menos dá uma justificativa pra gente, aguenta um pouco, a gente vai. Na rua Junqueira Freire, no Engenho de Dentro, os moradores fizeram esse vídeo, mostrando os emaranhados de fios no poste e os cabos também espalhados no chão. Uma cena, segundo eles, comum no bairro. Aqui na rua Cosme Velho, na zona sul do Rio de Janeiro, também encontramos fios arrebentados. Eu tenho 1,63 m de altura e por muito pouco, esses aqui encostam na minha cabeça. A dona Jussara conhece os riscos e procura andar com bastante cuidado pelas ruas. Eu venho com muito medo porque eu já levei 3 tombos, então eu venho devagarinho porque esses fios é meio perigoso, né? Eu evito, eu saio de perto, vou pela calçada, pelo campo, passo distante, né? Que a gente tem medo mesmo, né? Tem que andar desviando. A Prefeitura do Rio disse que a operação Caça-Fios, feita pela Rio Luz, já retirou mais de 26 mil toneladas de fios soltos, partidos e abandonados nos postes da cidade desde outubro de 2022, quando o projeto começou. Disse também que vai mandar uma equipe até a rua sem energia de Higienópolis, que mostramos na reportagem,
para fazer uma vistoria. Nós também procuramos as empresas de telefonia para saber como é o trabalho de reparo e manutenção, mas ainda estamos aguardando um retorno. Alguns contribuintes de Brasília que receberiam a restituição do imposto de renda no primeiro lote ainda estão esperando o valor cair na conta. A restituição deveria ter sido paga na sexta-feira. O Arlindo entregou a declaração do imposto de renda logo no início do prazo. Está entre as prioridades porque tem mais de 60 anos e foi incluído no primeiro lote da restituição, mas nada do dinheiro entrar na conta. A princípio eu pensei até que fosse um erro meu de digitação, alguma coisa. Fui lá, confirmei, os dados estão todos corretos, entendeu? Não foi por minha parte, é parte do banco. Liguei para a Caixa Econômica, falei com o meu gerente, ele disse que houve um problema de processamento, mas a Caixa não deu nenhuma satisfação, né? Ele disse que contava com o dinheiro para terminar uma obra em casa. Ia concluir a minha obra que eu estou fazendo na minha casa, né? Aposentar, qualquer dinheirinho extra já procuro usar, né? De uma forma melhor, né? O Arlindo não é o único a relatar atraso no recebimento do imposto de renda pela Caixa. Nas redes sociais, são muitas reclamações de clientes da Caixa. De Brasília, por exemplo, o Neto questionou quando o valor seria depositado aos clientes. A Cibele, de 68 anos, disse que a Caixa chegou a informá-la que o depósito seria por ordem alfabética. Nem a Receita Federal, nem a Caixa informaram quantos contribuintes que deveriam ter recebido a restituição ainda esperam pelo dinheiro. De acordo com a Receita, 5,5 milhões de contribuintes estavam nesse primeiro lote. 9,5 bilhões de reais foram liberados para o pagamento, que deveria ter sido feito a todos na sexta-feira. Eu sabe que tudo pode haver, mas dá uma satisfação, né, para quem tem o benefício certo de receber na data de hoje. Se eu fosse viajar, não poderia viajar, né? A Caixa não explicou o atraso no pagamento da restituição, mas informou que o crédito pelo Pix está regularizado e mais de 99% dos clientes já receberam o dinheiro. A restituição do imposto de renda ainda vai ser paga em outros 4 lotes que terminam em setembro. O segundo lote será pago no dia 28 desse mês, de junho, e a consulta costuma ser liberada uma semana antes. Agora o assunto é plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou hoje o reajuste máximo no preço dos planos. Quem tem os detalhes é a Rita Yoshimine. Olá, segundo o comunicado da ANS, o reajuste não pode passar de 6,91%. Ele vale para os planos de saúde individuais ou familiares, que foram contratados a partir de janeiro de 99 ou que se adequaram à lei de 98. Essa medida pode atingir quase 8 milhões de pessoas. Portanto, o reajuste não vale para plano de saúde coletivos, os empresariais ou que foram feitos por adesão. Ainda de acordo com a ANS, o reajuste é retroativo a maio deste ano e vai até abril do ano que vem. Ele poderá ser aplicado pela operadora do plano de saúde no mês de aniversário do contrato, mês em que ele foi assinado. Esse aumento máximo dos planos de saúde, na prática, leva em consideração a inflação medida no último ano. E o valor final do plano de saúde leva também em conta fatores como a frequência de uso do convênio, se ele foi muito ou pouco usado, e também os custos dos serviços médicos e dos produtos e equipamentos hospitalares. Se a gente comparar os reajustes máximos dos 2 últimos anos, o de agora foi menor. Em 2023, ele foi de 9,63% e em 2022, de 15,5%. Rita Yoshimine, para o Brasil TV. A economia brasileira cresceu 0,8% no primeiro trimestre. O PIB, o Produto Interno Bruto, mede tudo o que é produzido por um país num período. É a soma de todos os bens e serviços finais. Nesse começo de ano, o destaque foi o setor de serviços, que colheu os efeitos da queda do desemprego e da inflação e a alta da renda. A seguir, uma anta é atropelada numa pista ao lado do Parque Nacional de Brasília, numa área em que os moradores cobram mais sinalização. Brasil TV de volta falando de um endereço de Aracaju.
Uma rua chamada São João, com 114 anos, leva o nome do santo mais festejado dessa época. A Rua São João atrai turistas e sergipanos que não dispensam um bom arrastapé. Nos passos desse forrozeiro tem muita empolgação. Cedinho, seu Eduardo estava dando voltas no salão e não quis de forma alguma ficar em casa com tanto forró na rua. Caminho 10 léguas atrás de um forró desse. E é bom demais, é muito maravilhoso. Saúde pra gente, idoso, que é demais. Eu peguei aqui uma cavaleira que aí nós bota... E eu vi que o senhor não cansa, o senhor roda o salão todo. Exatamente, pisando mesmo certinho. E foi com esse molejo todo que ele conquistou Dona Raimunda, afinados no ritmo do coração e no arrastapé. Nós conhecemos no forró, ele me convidou para dançar e daí em diante ele me soltou mais. É uma tradição chegar no coreto da Rua São João e deixar o corpo ser levado pela zabumba, sanfona e triângulo. Todo mundo se mexe, de qualquer idade, mãe e filha. Ela que me ensinou, passou de geração para geração. Meu avô dança até hoje com 87 anos e ela também. O mestre Evanilson Vieira sabe animar essa multidão. Ele cola a sanfona no peito e não tem como não dançar. Turistas de todo canto se divertem. Amo. É minha terra do Piauí, eu sou do Piauí, eu amo. Lá também tem, mas aqui tá muito animado. Muito animado. Tem forró e tem quadrilha junina também. A desta noite é a Unidos do Arrastapé. Para muitos desses quadrilheiros, pijar no chão desse coreto tem um sentido especial em cada São João. Um espetáculo de cores que reúne muita gente para admirar. É lindo demais, é a alegria do povo sergipano. E quanto mais o tempo passava, mais gente chegava. Raulzinho do acordeon tocou mais forró. E se tem mais música, Fernanda e o namorado treinam os passos de arraiá em arraiá. Tranquilo, é sergipana nada, sabe dançar forró, não tem como. Um chamego que essa multidão promete colar. E alguns querem mesmo chamar a atenção durante todo o São João. Solange e o marido só saem de casa para dançar se for assim. Tudo para manter a tradição. A gente só anda assim, batijão. Tradição, né? A quadrilha junina não é todo mundo iguais. Então a gente procurou a fórmula e pegou e só anda igual. É tanta alegria que tudo se mistura e se forma um grande arraiá. É muito lindo, é emocionante. Porque lá em São Paulo a gente não vê isso, né? Então é fantástico, fantástico, sem palavras. Ontem a gente mostrou aqui no Brasil TV imagens de onças circulando pelo Parque Nacional de Brasília, um trabalho do ICMBio que monitora os animais. E uma das maiores preocupações era justamente com o atropelamento dos bichos. E hoje de manhã, uma anta foi encontrada morta perto do Parque Nacional. E quem passava ali por essa pista até se assustou, né, com um animal caído bem ao lado do canteiro. A suspeita, né, que essa anta, macho em idade reprodutiva, tenha sido atropelada. O corpo do animal foi levado para análise na Universidade de Brasília. Ali na região, os moradores há muito tempo cobram placas informativas sobre o risco com a travessia de animais. Segundo o ICMBio, 10 antas já foram atropeladas nesse mesmo ponto nos últimos 5 anos. E para encerrar, o jornal tem uma boa notícia sobre as baleias piloto que encalharam na semana passada no Rio Grande do Norte. Lembra, nós falamos desse caso aqui no Brasil TV. O Sérgio Henrique Santos atualiza para a gente. A operação para desencalhe das baleias piloto da praia de Pititinga, a 55 quilômetros de Natal, durou mais de 7 horas e contou com a participação de 25 profissionais, entre biólogos, veterinários e técnicos ligados ao projeto Cetáceos da Costa Branca da UERN e da ONG CEMAN, Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental. A operação também contou com a participação do Corpo de Bombeiros e supervisão do IBAMA. Os técnicos utilizaram uma rede com mais de 25 metros.
quilômetros. Essa rede foi esticada por 2 embarcações, barcos de pesca em alto mar. As baleias, 16 ao todo, depois que 5 delas morreram, desde que o encalhe aconteceu na sexta-feira, elas foram levadas a uma distância longe da praia, cerca de 6 quilômetros da costa. Nesta terça-feira, mais de 24 horas depois da operação, os técnicos continuaram monitorando a atividade das baleias e nenhum encalhou mais no litoral potiguar, o que até agora é considerado um sucesso da operação. Sérgio Henrique Santos para o Brasil TV. Que bom, a gente fica feliz por contar essa história feliz. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até a próxima.